Olá, pessoal. Meu nome é Alisson e hoje vou contar com a ajuda dos meus colegas Pedro, Laís e Matheus para explicar para vocês um pouco sobre a carreira diplomática brasileira. Então, sem mais enrolações, vou dar início aqui à nossa apresentação. Primeiro, eu vou conceituar o que seria um diplomata. O diplomata, ele é o representante de seu país perante outras nações. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque esse assunto ele vai ser abordado a seguir pelo nosso colega Pedro. A carreira diplomática no Brasil, ela é regulamentada pelo Instituto Rio Branco, conforme eu pontuei aí no slide. O Instituto, ele leva esse nome em homenagem à lendária figura do embaixador brasileiro Barão de Rio Branco, que foi o codinome do diplomata José Maria da Silva Panharos. O Barão de Rio Branco, ele ficou muito conhecido no século XIX, pois ele negociou tratados com vários países latinos e ajudou a consolidar as fronteiras que temos hoje no Brasil. Mas como se tornar um diplomata? Bom, para você se tornar um diplomata, você primeiro precisa ser formado em algum curso do nível superior e ser aprovado no concurso de admissão do Instituto Rio Branco, que é um órgão ligado ao Ministério das Relações Exteriores. A prova ela costuma ser aplicada anualmente e a seleção é feita pelo Centro de Seleção e Promoções de Eventos da Universidade de Brasília, a CESP. O concurso ele é dividido em 4 fases. Como vocês podem ver aí no slide, eu pontuei como é essas fases. A primeira fase ela é composta por uma prova de questões objetivas, que inclui as matérias de português, história mundial e do Brasil, inglês, geografia, política internacional, direito e economia. A segunda fase ela é composta por questões de língua portuguesa com exercício de interpretação e uma redação. Já a terceira fase ela é uma prova discursiva sobre a história do Brasil, sobre geografia, sobre a política internacional, sobre inglês e sobre noções de direito e de direito internacional e economia. A quarta fase é uma prova de francês e espanhol. Como vocês podem ver, não é tão fácil você virar um diplomata. Uma vez que você é aprovado no concurso, você recebe imediatamente o título de terceiro secretário e ingressa no curso de formação. O curso de formação ele tem duração de 2 anos e as aulas elas acontecem em período integral. Depois de concluir a formação, o diplomata ele pode fazer outros cursos e evoluir na carreira, assumindo os seguintes cargos: o de segundo secretário, o de primeiro secretário, o de conselheiro, o de ministro de segunda classe e o de ministro da primeira classe, mais conhecido como embaixador. Como vocês podem ver, a carreira diplomática ele exige muita dedicação e muito estudo. Não é um concurso fácil de você ser aprovado. Eu consegui aqui dados sobre o salário dos diplomatas, acredito que seja o mais recente, mas lembrando que isso aqui são dados de 2019, foi através do blog do Gran Curso, e eu vou explicar para vocês o salário com base nos cargos. Se vocês lembram, eu expliquei para vocês que o diplomata ele pode fazer cursos e evoluir na carreira, assumindo os seguintes cargos. Eu vou dizer o cargo e vou dizer o salário que essa pessoa ganha. O terceiro secretário, ele ganha R$ 19.199,06. O segundo secretário, ele ganha R$ 21.226,79. O primeiro secretário, ele ganha R$ 22.802,63. O conselheiro, ele ganha R$ 24.500,44. O ministro da segunda classe, ele ganha R$ 26.319,29. O ministro da primeira classe, mais conhecido como o embaixador, ele ganha R$ 27.368,67. Eu irei falar sobre as funções que o diplomata brasileiro exerce em prol de nosso país. Eu separei alguns tópicos que representam muito bem essas funções desempenhadas pelos diplomatas brasileiros, principalmente fora do nosso país. Algumas delas são, por exemplo, a que era desempenhada pelo tão conhecido Barão do Rio Branco, que ficou marcado para a história de todo o Brasil, já que ele melhorou as relações do Brasil com seus vizinhos de uma forma tão surpreendente que cessaram, inclusive, conflitos. Haja visto que, na época do Brasil Império, o Brasil era um país, digamos assim, que era muito invasivo, ele invadia capitais de outros países, principalmente que faziam fronteira com o nosso território. Bom, voltando aqui para esse momento das funções desempenhadas pelo diplomata brasileiro, eu separei alguns tópicos dessas funções, que a primeira seria representar o Brasil perante outros países e organizações internacionais como a ONU,
que reúnem representantes de diversas nações para discutir diversas situações que estão em evidência no momento no mundo. A segunda seria contribuir para o desenvolvimento da política externa brasileira, haja visto que a política externa brasileira só se faz presente quando há boas relações entre os países e seus representantes. A terceira seria participar de reuniões internacionais e negociar em nome do Brasil. Haja visto também que o Brasil só se torna um país forte economicamente quando estabelece boas relações comerciais, após estabelecer boas relações com seus vizinhos e com outros países inclusive que têm seus representantes inseridos na ONU. A quarta seria promover o comércio exterior brasileiro e atrair turismo e investimentos. Não é de hoje que sabemos que o Brasil é um país muito rico em turismo. Temos diversos biomas que se encontram nos diversos estados de nosso país e também atrai investimentos. Haja visto que nosso território ele é tão grande e tão rico que é do interesse de outros países formarem suas fábricas aqui em nosso território. A outra seria divulgar a cultura e os valores do povo brasileiro. Um país tão grande, tão diversificado da fauna e da flora, também existem diversas culturas espalhadas por todas as regiões do nosso país. No caso, seria uma forma do diplomata atrair todas essas situações para beneficiar o nosso povo, já que a gente está espalhando cultura, já que a gente está incentivando o comércio com nossa nação, dentre outras coisas anteriormente citadas. E a última, não menos importante, prestar assistência consular aos nacionais brasileiros no exterior. Pois bem, o diplomata brasileiro, ele exerce suas funções principalmente em embaixadas e consulados fora do nosso país. E ele trabalhando nesses locais específicos, que são, digamos assim, locais para prestar assistência para o nosso povo, digamos que as pessoas que moram fora, que têm a origem brasileira e precisem de ajuda para qualquer coisa que seja, por mais que seja resolver alguma situação financeira, algum estado declara guerra ao Brasil, em que local aquela pessoa pode se resguardar. São situações diversas que ele vai poder atuar em benefício do nosso povo que mora fora daqui do Brasil. E esse mini texto que eu separei expressa justamente isso que eu acabei de dizer. No exterior, os diplomatas brasileiros exercem atividades em embaixadas e consulados, que são as representações do país em nações estrangeiras. O diplomata também pode participar de missões internacionais em diferentes países, e ocupar cargos em agências especializadas de Organização das Nações Unidas. Bom, como eu acabei de falar, existem embaixadas e consulados em diversos países. Só que também existem os locais que o povo brasileiro, que a nação que o Brasil não tem boas relações com outros povos, ou seja, nesses países, dificilmente o Brasil terá embaixadas ou consulados, mas na maioria deles tem. Olá, me chamo Laisa e irei falar sobre o Itamaraty. O nome Itamaraty vem da associação da sede do Ministério no Rio de Janeiro, desde 1899. O costume tornou-se lei em 1967. A estrutura deste foi concebido para permitir melhor coordenação sem centralização das questões de interesse para a política externa. Em Brasília, teve início no estreito relacionamento entre o Itamaraty com os demais órgãos da administração pública nacional e com os setores mais representativos da sociedade, com pretensão de fortalecer a legitimidade da política externa. O Ministério das Relações Exteriores é o órgão do governo encarregado de auxiliar o presidente da República na formulação da política externa, assegurar sua execução e manter relações com os governos estrangeiros na dimensão bilateral da diplomacia e com os organismos internacionais, a dimensão multilateral. Dentre as principais funções do Itamaraty, destacam-se colher as informações necessárias à formulação e execução da política exterior do Brasil, da execução às diretrizes de política externa estabelecidas pelo Presidente da República, representar o governo no exterior, negociar e celebrar tratados, acordos e demais atos internacionais, organizar, instruir e participar de missões especiais em conferências e reuniões internacionais, proteger cidadãos brasileiros no exterior, promover os produtos nacionais em outros mercados e tratar da promoção cultural do Brasil no exterior. Meu nome é Matheus Henrique da Silva, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho e vou falar de forma bastante sucinta acerca do Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco ele foi criado em 18 de abril de 1945 como parte da comemoração do centenário do nascimento do Barão de Rio Branco. Os principais objetivos do Instituto Rio Branco são harmonizar os conhecimentos adquiridos nos cursos universitários com a formação para a carreira diplomática, desenvolver a compreensão de elementos centrais da formulação e execução da política externa brasileira, e iniciar os alunos nas práticas e técnicas da carreira,